Olá, muito bom dia para você mais uma vez. Que bom que estamos juntos para falar sobre tecnologias, economia. Isso interessa muito a você, eu tenho certeza. Falar também sobre a Germipasto, da participação dela no agronegócio, como ela está bem pertinho de você para ajudar para que você tenha mais rentabilidade, maiores lucros aí na sua fazenda. E também, claro, que economia a gente faz, sabe com o quê? Com o VDTech. E esse é um dos assuntos que nós abordamos no programa de hoje, além da compra programada Germipasto. Nós vamos falar sobre como você ter um contato com o representante da Germipasto bem pertinho de você, aí na sua cidade, no seu estado. E para isso nós vamos bater um papo com o Daniel Diraimo, que é o nosso gerente de vendas da Germipasto, com o Eduardo Cavagutti, que é nosso supervisor de vendas, e a gente vai falar sobre essa máquina fantástica que está aqui, olha, VDTech Multi, tem também a VDTech Plus. Bom, e a gente hoje vai bater um papo bem gostoso com você e muito informativo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Éder. Bom dia, Eduardo. Bom dia, produtor rural. Com certeza um programa muito interessante, com muita informação e condição comercial que o produtor vai fazer diferença na hora de formar, na hora de reformar a fazenda. É o momento de prestar atenção e entrar em contato com a equipe Nota 10. Com certeza. Bom dia, Eduardo Cavagutti. Bom dia, Éder. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos de Conexão Rural. É um prazer estar de novo aqui com vocês em mais um programa para apresentar essas novidades. VDTech Multi, compra programada, Semente Select, condições imperdíveis para vocês aqui. Tem muito tempo ainda para aproveitar a compra programada desse ano. Com certeza, viu? Olha, bom, e a gente vai bater um papo com o Daniel e com o Eduardo Cavagutti para destacar o trabalho que a Germipasto ela faz e desenvolve ao longo de mais de 20 anos como empresa sementeira, mas no meio do caminho, e parece que foi ontem, né, Daniel? Estava batendo um papo com o Daniel aqui, lá se foram 5 anos do lançamento da VDTech. Exatamente, Éder. A Germipasto, como produtora de semente de pastagem e, como a gente fala, caminha lado a lado ao produtor rural, então desenvolve produtos, desenvolve condições comerciais que de fato fazem diferença no bolso do produtor na hora de fazer as aquisições de insumos, condições comerciais diferentes, e no caso da VDTech não foi diferente. A Germipasto, por trabalhar com semente pura, por ter toda a cadeia, ter campo de produção, disponibilizava ao mercado e disponibiliza até hoje sementes puras, com VC de 80% de valor cultural, onde o produtor vai trabalhar aí de 5 a 6 quilos de semente por hectare, porém, o produtor encontrava algumas dificuldades na hora de regular a semeadora, principalmente pensando em pecuária. Na agricultura tem equipamento, só que de custo bastante elevado, então precisava de fato ter um equipamento específico para distribuição de semente forrageira. Foi em função de tudo isso, nós técnicos rodando no campo, supervisores, representantes, e a Germipasto então colocou a mão no bolso, colocou a mão na consciência e foi lá e desenvolveu esse projeto, esse conceito e trouxe ao mercado. Em 2012 foi o lançamento da VDTech 190, como você falou, parece que foi ontem. De lá para cá já teve 2 evoluções, foi a VDTech Plus e agora a VDTech Multi, que nós estamos apresentando em 2017 para o mercado. O lançamento foi na AgriShow e com grandes evoluções ao longo de tão pouco tempo. É verdade. Olha, embora a máquina tenha evoluído muito para melhor, o conceito não mudou. Não, a ideia, o conceito é esse, Éder, uma máquina pequena, leve, compacta, elétrica, que vai acionada por uma bateria de 12 volts, então até uma moto, por exemplo, pode utilizar a VDTech e distribui pequena quantidade de semente de forma precisa e uniforme, que é o mais importante. E por conta de ser elétrica, por conta de ser pequena e distribuir essa pequena quantidade de semente, ela ainda permite ajuste de largura de distribuição. E aí, com isso, traz economia. Além de trabalhar com uma semente pura, que por hectare é mais barato para o produtor rural, com uma segurança de estar trabalhando com uma semente de melhor qualidade também, garante uma distribuição homogênea, uniforme e ainda a possibilidade de fazer 2 operações em uma só. O que é isso? Faz a distribuição das sementes e, de forma simultânea, a incorporação, por conta dela permitir esse ajuste de largura. Então, o equipamento vai distribuir na largura da niveladora, na largura do rolo compactador, que faz a incorporação. Então, esse é o conceito VDTech. Todos esses equipamentos, de lá para cá, eles variam, óbvio, com algumas vantagens entre ou dificuldades na hora de trabalhar, mas que de fato resolvem o grande problema que o produtor tinha em distribuir
pequena quantidade ou distribuir de forma homogênea e uniforme e fazer as duas operações. Na verdade, o produtor vai ter de 50 a 60 reais por hectare de economia direta. Bom, a gente, enquanto conversa aqui, a gente vai mostrando também imagens da VDTEC, os amigos vão assistindo, vão acompanhando. Quero aproveitar também o Eduardo Cavagutti, porque ele é o nosso homem aqui da infantaria, né? Faz parte da infantaria da empresa, nosso pé de poeira. Né? Viaja principalmente o Mato Grosso, que é a região onde ele atua, e com outros estados, mas o forte do trabalho está no Mato Grosso, e é óbvio porque, né? É o maior estado hoje no Brasil que produz tanto carne quanto grãos. Né? A gente vê que o Mato Grosso é a grande potência do Brasil em termos de produção. Claro que o Brasil num todo é. Mas, Eduardo, qual a impressão que o produtor tem, os representantes têm, quando você conversa com eles sobre VDTEC? A VDTEC desperta muita atenção, tanto dos representantes da nossa equipe, quanto das revendas e dos clientes também. Isso porque são inúmeras vantagens que a VDTEC traz, né? A possibilidade de distribuição de sementes puras, de alto VC, com homogeneidade, com uniformidade. Isso, quando a gente fala uniformidade, a gente leva em consideração os dois lados da máquina que a gente fala, a distribuição entre lado esquerdo e direito, a proporção é muito importante, né? E intralado também essa proporção, né, é homogênea, tá? A facilidade de regulagem é muito simples, né? A parte de instalação elétrica, a manutenção é muito simples e isso traz uma economia, como o Daniel já falou, de 50, 60 reais por hectare, né? Só o fato de você fazer semeadura e incorporação. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Isso sem contar as vantagens também que você vai poder trabalhar com uma semente pura de VC80, que tem hoje o menor custo de formação por hectare, né? Então você economiza em várias pontas aí, né? Então a aceitação tanto no Mato Grosso como Rondônia e Acre, que são as áreas de atuação, tá, da minha equipe, né? A demanda, o interesse tem sido muito grande, né? Já era na VDTEC Plus e agora ficou ainda maior com a VDTEC Multi. Com certeza. Bom, bacana. E você falou na mudança, o Daniel também tocou nesse assunto. Nós, daqui a pouquinho, vamos abordar o que efetivamente mudou comparando VDTEC Multi, Plus e 190. A gente pode fazer aí uma evolução no nosso bate-papo, mostrando o quanto evoluiu a VDTEC, o quanto vem melhorando para o produtor rural o plantio e, consequentemente, economia, que é o que interessa, tá certo? Bom, a gente vai agora acompanhar informações lá da área onde o Eduardo atua como supervisor de vendas. Vamos para Cuiabá, agora lá no Mato Grosso. Os produtos da Germipasto são encontrados na Nova Era Pastagens. Veja aí, Germipasto ao seu alcance. Olá, amigos produtores rurais, pecuaristas, agricultores. Meu nome é Cristian Moreira e eu sou da Nova Era Pastagem, um novo conceito em sementes de pastagem. Sou representante da Germipasto para Cuiabá e toda a Baixada Cuiabana. Você que deseja adquirir sementes de alta qualidade, alto vigor, garantias, tecnologia, temos também a VDTEC, a semeadeira mais moderna hoje para jogar sementes puras por hectare. Deixando um custo mais barato, estarei à inteira disposição para tirar todas as dúvidas, orientar na escolha da melhor forrageira para cada necessidade, falar dessa semeadeira que hoje é o que o mercado tem de mais moderno, o custo por hectare você consegue reduzir bastante, e sem falar levando sementes puras e com alto padrão de qualidade e uma tecnologia que só a Germipasto tem com essa semeadeira. Meus telefones são 65 9981 1612, 65 8160 7509. Meu e-mail é novaerapastagem@hotmail.com. Nova Era Pastagem, o seu novo conceito em formação de pastagem. Legal, tá aí o Cristian Moreira, representante da Germipasto lá em Cuiabá e para toda a Baixada Cuiabana. E agora chegou a hora do balcão de vendas da Germipasto. Bons negócios você também faz aqui, viu?
O Guilherme Beretta está com a Raquel do iLib, que é representante da Gemipasto. Lembrando que a gente está em plena campanha da compra programada. Eles vão falar agora da VDTech e a VDTech também está nas condições especiais da compra programada. Bom dia, Guilherme. Olá, produtor rural, muito bom dia a você. Bom dia, Éder Campos, bom dia aos seus convidados. Olha, esse é o balcão de venda especial, oportunidade de você fazer bons negócios. E hoje nós vamos falar sobre a máquina, né? Sobre a VDTech Multi, essa máquina que traz várias características, que traz benefícios aí para a produção aí na sua propriedade. Bom, de início nós vamos já apresentar uma pessoa que está aqui comigo, a Raquel do iLib, né? Que é uma das integrantes também da equipe Nota 10 e ela vai trazer exatamente as informações da VDTech Multi. Muito bom dia, Raquel, tudo bem? Como vai? Bom dia, Guilherme, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos os nossos amigos. E hoje nós temos uma oportunidade. Se eu fosse você, eu já pegava o telefone agora. 0800 647 0050. Oportunidade de conhecer todo mundo lá embaixo. A equipe Nota 10 pronta para te atender, tirar todas as suas dúvidas. VDTech Multi aqui, ó, primeira mão para você. Ligue agora. Exatamente. Bom, a VDTech que reúne várias características, né? Redução de uma operação, economia direta, a questão da distribuição correta de semente de pastagem, uma máquina fantástica que traz realmente aí melhor disponibilidade, forragem, que está diretamente ligada à melhor qualidade na distribuição das sementes, ou seja, uma máquina que agrega muito valor aí na sua propriedade. E a Raquel vai dizer para nós, né, exatamente essas diferenças, Raquel. É isso que o produtor precisa, né? Um material que seja protagonista em toda a história e a VDTech Multi reúne essas características. Então, nós vamos falar exatamente das diferenças da VDTech Multi em relação à VDTech Plus. Então, Guilherme, para a gente é uma satisfação como equipe de venda poder apresentar para o produtor, para o nosso amigo produtor, essa máquina que é a nossa VDTech Multi. A grande novidade, diferença fundamental, pêndulo. Ela vem com pêndulo agora. Nós conseguimos fazer uma maior largura até na distribuição. Ela consegue jogar até 14 metros. Isso é muito importante a gente deixar claro, né? Exatamente. Para aquele produtor que precisa agilidade, né, Raquel? Agilidade, precisa exatamente. Aí fazer, muitas vezes você está na área agrícola, né? Você faz a integração lavoura-pecuária, faz a distribuição da braquiária rusiense. Precisa exatamente desse rendimento de trabalho, então com a VDTech Multi você vai poder alcançar larguras de até 14 metros, de 3,5 metros até 14 metros e realmente essa é a grande diferença, trazendo uma grande economia. Quanto maior rendimento de trabalho, mais economia para você. Outra novidade é que ela agora também ela pode ser acoplada no terceiro ponto do trator. Ela não precisa mais ser colocada na frente. Então ela assim está com uma facilidade, ela continua sendo elétrica, como a gente já falou, ela continua com toda a versatilidade, ela vai com o motor que vai na frente, junto com a pessoa que está fazendo a manobra, o botão que liga, desliga nas curvas, não vai ter desperdício nenhum de semente. Então assim, ela é toda elétrica, tem um aplicativo para você poder regular a sua VDTech, não fique perdendo tempo, ligue agora 0800 647 0050 ou pelo 67 3389 6700. Olha, e o legal de toda essa história é que a VDTech pode ser sua agora mesmo durante a compra programada da Gemipasto. Uma grande oportunidade comercial em você adquirir os nossos produtos com preço acessível. Você pode parcelar a sua VDTech em até 6 pagamentos. Olha, meu amigo, pega o telefone agora mesmo, chama a sua atenção, aproveite essa grande oportunidade e adquira já a sua VDTech Multi. Mais uma vez, reforçando os telefones, operadora 67 3389 6700, 0800 647 0050, o nosso endereço eletrônico, Raquel, www.germipasto.com.br. Exatamente, e se você preferir nas mídias sociais também, facebook.com/germipasto, @germipasto é o endereço no Instagram e lá no YouTube, né, vários vídeos onde o produtor tem a oportunidade de assisti-los, né, Raquel? Acesse agora. Grande abraço a todos. Olha, você está lembrado, você que acompanha o programa da Gemipasto Conexão Rural, está lembrado que nós lançamos a VDTech em 2012, está lembrado? São 5 anos, já falamos isso aqui no programa. Recente, a Gemipasto lançou a VDTech Multi,
Olha, e quem vai falar sobre essa máquina que revolucionou o mercado de plantio de sementes forrageiras são os diretores da Germipasto. Veja aí. Outra novidade também, né, a VDTech, a Multi, é uma terceira geração, vamos dizer assim, que é um complemento da VDTech Plus. Mais uma vez pioneira, né, de uma forma, de uma máquina excepcional, né, não existe no mercado, uma máquina que realmente ela vai atender tanto o agricultor como o pecuarista, né, uma máquina que te dá uma economia muito grande, porque hoje todo o agropecuarista está procurando o sucesso, mas com economia. E hoje, com essa máquina, ele consegue uma economia extraordinária. Eu sou agricultor há mais de 40 anos e hoje que eu estou vendo uma máquina que se paga com 250 hectares de plantio. Ela já se pagou com a economia que tu faz no óleo diesel, no plantio. Então é uma máquina excepcional, uma máquina que consegue plantar 10, 20 anos, né, com uma manutenção muito pequena, né? Então é uma coisa excepcional. Ela é toda eletrônica, ela é elétrica, não depende de cardan, de graxeiras, bem prática e resistente para o nosso amigo produtor aí que muitas vezes está na fazenda, longe, e depende de peças, ela é muito econômica quanto às revisões e é uma máquina que vem aí para agregar valores na fazenda. E eu planto soja, planto milho, planto braquiária, colho. Eu nunca vi um implemento tão barato e que se paga tão facilmente igual essa nossa VDTech. Estão aí os nossos diretores da Germipasto falando sobre a VDTech Multi, lançamento recente da empresa, falando da versatilidade dessa máquina, falando da economia que ela traz, daquilo de bom que ela traz para a pecuária e também para a agricultura brasileira. Mas tem muito mais para a gente explorar sobre a VDTech. E eu quero mais uma vez pedir o apoio do Eduardo Cavagutti, do Daniel Diraimo, mesmo porque a VDTech ela revolucionou, e a gente pode falar isso em letras garrafais, revolucionou o sistema de plantio de sementes forrageiras no Brasil, porque traz economia, facilita a incorporação, a semeadura, mas tem muito mais, né, Daniel? Sim, tem são várias as vantagens, mas é bem isso, Éder, né? É de fato mudar o conceito, mudar o sistema de semeadura. O fato de fazer duas operações, como o Eduardo falou no bloco anterior, a garantia ou a precisão que o equipamento dá de distribuição, nós não estamos nem considerando a qualidade da pastagem que é formada por conta de você distribuir de forma uniforme. Isso é muito importante pensando na competição com as invasoras, no fechamento mais rápido da área, na utilização mais rápida da área. Tudo isso é muito importante e é difícil mensurar quanto isso vale. Mas o que a gente tem para oferecer ao produtor é essa garantia, essa segurança na hora de fazer a distribuição da semente, ter certeza que vai distribuir a quantidade correta e com essa possibilidade ainda de fazer duas operações de uma só. Esse é o conceito. E Éder, aqui a gente apresenta um pouco mais da VDTech Multi. Quem já conhece a Plus ou a 190, lembra que são equipamentos também do mesmo tamanho, porém o sistema de distribuição é diferente. Tanto na 190 quanto na Plus, o sistema é de disco. E aí tinha os vibrodosadores, são as peças de regulagem que a semente passa por ali e aí é distribuída. Então o produtor, na hora de fazer a regulagem, precisa encontrar esse vibrodosador, já é tabelado, o produtor já vai com a informação para chegar até esse vibrodosador o mais rápido possível, mas aí faz a distribuição. Para VDTech Multi, não tem mais o disco lançador, ele é substituído por um pêndulo. Então, a semente passa por dentro do equipamento e vai até esse pêndulo que é feita a distribuição. Então, continua fazendo distribuição na largura do implemento. Então, a maior vibração ou menor desse pêndulo é que vai fazer essa distribuição uniforme. E isso permite, por conta de trabalhar com o pêndulo, a VDTech Multi permite-se trabalhar não só com sementes puras ou incrustadas, mas também sementes convencionais. Isso mesmo. No caso da VDTech Plus e da 190, obrigatoriamente o produtor precisava trabalhar com uma semente mais pura, porque senão não passava pelo VD. No caso do pêndulo, não há essa necessidade. O produtor pode sim
trabalhar com uma semente de mais baixo VC ou algum tratamento, qualquer coisa que mude a viscosidade da semente, o pêndulo vai então corrigir. Outro ponto importante é o seguinte, no caso da Plus, o produtor obrigatoriamente precisava colocar na frente do trator para fazer a semeadura e incorporação, por conta do leque de distribuição. No caso da Multi, não precisa mais. O equipamento ela distribui muito próximo dela e aí, como nós estamos vendo aqui, o equipamento, mesmo no terceiro ponto, distribui antes da niveladora. Então, o produtor pode fazer a incorporação e a distribuição das sementes na mesma operação, ainda com o equipamento no terceiro ponto do trator. Não precisa fazer nenhum ajuste, nenhuma adaptação na frente do trator. Então, são algumas vantagens que o produtor tem ao usar a Multi. Tá. As mudanças, então, que ocorreram de VDTEC 190 e Plus e Multi é o pêndulo ao invés do vibrodosador. Exatamente. Certo? Sistema de distribuição, basicamente. Né? O que muda é isso. Ô Eduardo, talvez o produtor rural deve estar pensando assim, mas no mercado tem muitas outras semeadoras ou máquinas que também usam pêndulo. Mas a nossa é diferente. É muito diferente. O nosso pêndulo é diferente dos outros. Exatamente. Né? Tem sim essa comparação, né, esse comparativo, pelo fato da distribuição final, vamos dizer dessa forma, ser através de pêndulo. Tá? Mas a precisão que tinha a VDTEC 190, a VDTEC Plus, melhorou ainda mais com a VDTEC Multi. Tá? Só mudou o sistema de distribuição dessas sementes. Tá? Qual é a vantagem, então, de se distribuir através de pêndulo? Tá? É o uso, a possibilidade de uso não só de sementes puras, VC80, também como incrustadas, mas também de VC50, VC35 e com a diferença gritante e é muito grande da Multi em relação aos outros equipamentos que tem de distribuição através de pêndulo, é a uniformidade que prevalece e permanece na VDTEC. A precisão. Né? Com homogeneidade. Isso, de distribuição dentre os dois lados. Isso é muito importante. Esse assunto é muito importante. Isso é muito importante. Gente, porque muitas vezes o produtor já percebeu que quando vai distribuir a semente ou outro produto, iscas, fertilizantes, milheto, às vezes cai mais sementes ou produtos de um lado do que do outro. Né? A questão da angulação, deve ser isso? Cai mais para cá do que para lá, lado esquerdo e lado direito. Com a VDTEC isso não acontece. A mesma quantidade que cai para o lado direito é a mesma que cai pelo lado esquerdo, é isso? Isso é uma preocupação, né, do pessoal ali do projeto, que é onde se desenvolve tudo o que é inerente à VDTEC aqui na empresa. Então, essa distribuição, porque também não adianta, um exemplo, né, conseguir semear 5 kg por hectare. Esses 5 kg por hectare precisam ser distribuídos de maneira uniforme. Homogênea. Né? Não adianta cair, vamos falar entre lado esquerdo e direito, né? 4 kg para um lado, 1 para o outro. Né? A precisão você só vai conseguir com a VDTEC Multi. E o grande problema disso, quando tem essa diferença de distribuição, é que às vezes de um lado cai muita semente, germina muito do lado e do outro lado não, né, Daniel? Na prática a gente costuma dizer que parece onda, Éder. Você olha a pastagem formada, você passa numa área como essa, a pastagem está toda alta e baixa, ou seja, num lugar tinha muita planta, ela cresceu mais rápido e num outro local faltou. É exatamente isso aí, distribui mais para um lado do que para o outro. Outro ponto, ela continua sendo VDTEC, porque dentro dela tem o vibrodosador ainda trabalhando lá para manter sempre... Tem o pêndulo fora, o VD continua dentro. O VD de forma diferente, mas lá dentro para quê? Manter a vazão sempre constante. Outros pontos importantes também é o seguinte, como nós estamos mostrando aqui, Éder, ela é pequena, comparada aos outros equipamentos do mercado, baixa manutenção, não tem uma manutenção diária que o produtor precisa fazer para estar todo dia engraxando, mexendo, não precisa. O custo também de manutenção é muito baixo. Uma vez por ano só, trocar um rolamento, 1 litro de óleo, é muito simples. Pesa 70 quilos. E outro ponto importante, que a Germpass também desenvolveu e coloca à disposição do produtor, Vamos fazer o seguinte, vamos falar... Lá. Não, depois, porque aí nós podemos explorar mais essa tecnologia do aplicativo que faz a conexão da máquina com o GPS. Ajuda o produtor na hora de regular. Mas esse é um assunto para a gente gastar um pouquinho de tempo nele, investir tempo nesse assunto, porque ele é muito importante, viu? Então, combinado, Daniel, já nós vamos falar sobre o aplicativo que é específico para a VDTEC, para que o produtor rural possa usar o celular para calibrar a VDTEC. Você vai entender daqui a pouquinho. E agora você vai conhecer a Fazenda Mônica Cristina, em Mato Grosso do Sul,
que é uma importante aliada para o desenvolvimento e a expansão da semeadora VDTech. Veja aí. A VDTech, ela praticamente foi desenvolvida na Fazenda Mônica Cristina. O pessoal da Germipasto levou ela lá para a gente testar e nós fomos dando as ideias para a melhoria dela para chegar até onde chegou hoje. Então eu considero que ela foi desenvolvida na Fazenda Mônica Cristina. Esse modelo novo é uma inovação, tanto que ela já tem até o medidor de RPM acoplado, algumas coisas que a nossa, que é a 190, ainda não tem. Só que eu acho que tudo que moderniza melhora a prática, né? E o grande potencial dessa semeadora é a eficiência dela e a rapidez no plantio, que eu acredito que agora até para regular a dosagem de semente ficou mais prático. Com certeza ela vai melhorar muito a qualidade de plantio de semente. A grande diferença da VDTech sempre foi as operações. Essa semeadora ela veio para diminuir as operações e com isso diminuir os custos da propriedade, no qual você usa uma máquina só para fazer a semeadora, para usar a semeadora na frente, você para passar o equipamento de compactação atrás, o que significa que ela também pode ser usada na parte de trás do trator sem nenhum problema nenhum. E nós continuamos destacando a VDTech, só que agora vamos falar de economia. Na verdade, vamos falar sobre como você pode ter a sua VDTech. O Balcão de Vendas com o Guilherme Beretta traz os detalhes. Veja aí. Fala, Guilherme. Muito bem, novamente aqui, Balcão de Vendas, eu e a Raquel falando exatamente sobre essa fantástica máquina, a VDTech Multi, que traz grandes benefícios para você, produtor rural. E agora nós vamos falar exatamente das condições comerciais. É isso que você precisava ouvir? Bom, a Raquel vai falar exatamente isso para nós. Raquel. Então, Guilherme, pertinho de você, tem um representante comercial para te atender, tem uma revenda, tem aquele amigo que toma o café com você, ligue agora. E nós aqui temos uma equipe, a equipe nota 10, que está lá embaixo, a postos, 0800 647 0050 ou 67 3389 6700. Ou ainda pelo site, você pode entrar pelo site e você vai descobrir o representante mais próximo da sua região. Todos eles estão com essa mesma proposta. São 6 pagamentos. Você consegue a sua VDTech Multi agora em 6 pagamentos. www.germipasto.com.br. Olha, inclusive, Raquel, lá no nosso site, né, no germipasto.com.br, nós temos um mapa do Brasil, né? Muitas vezes você quer conhecer um pouquinho mais sobre a VDTech, né? Precisa, muitas vezes, de uma visita em loco aí na sua propriedade desse representante, você vai clicar apenas aí no mapa do seu estado, lá vai ter os dados desse representante, você vai entrar em contato com ele, inclusive você pode, marcar essa agenda, uma agenda, né, uma visita aí na sua propriedade. E a VDTech inteiramente à sua disposição, como a Raquel muito bem disse, eu vou frisar para você novamente, inserida na compra programada Germipasto, você pode parcelar a sua máquina em até 6 pagamentos, e sem dúvida nenhuma realizar aí o seu sonho de consumo. Afinal, com a VDTech Multi, Raquel, nós conseguimos falar aí de número de sementes por metro quadrado. Olha só, isso mostra exatamente a precisão dessa máquina, Raquel. Guilherme, uma das coisas que a gente está assim encantado, que as pessoas estão procurando, ligando, por que multi? Porque agora ela é multi mesmo. Você vai usar sementes comuns, você vai usar crotalária, milheto, fertilizante, ela é toda sua. Você pode usar ela para tudo, até para isca de formiga. Você sabia disso, Guilherme? Exatamente. Então, ligue agora, nós temos uma equipe te esperando, o representante mais próximo de você, 0800 647 0050. Você não pode perder essa oportunidade. 6 parcelas. Porque é lançamento, 6 parcelas para você. Olha, é uma máquina que se paga rapidamente, viu, meu amigo? Não fique preocupado com isso. Lembra que a questão da economia, por ser elétrica, ela proporciona que você instale tanto na dianteira como na traseira do trator. E aí nós conseguimos colocar aquele segundo equipamento, economia de pelo menos R$50 por hectare. Então pegue o telefone agora mesmo, entre em contato com a central de vendas. Eu lembro que hoje é sábado, então a equipe Nota 10, né, Raquel, está aqui a postos até as 12h30, horário de Brasília. Olha, não perca essa grande oportunidade, adquira já a sua VDTech Multi.
Valeu, Guilherme, valeu, Raquel. Daqui a pouquinho vocês voltam com mais balcão de vendas, mais economia. Aproveitar então a compra programada, lembrando que a VDTech está nas mesmas condições para aquisição como as sementes que estão em 6 vezes, é isso? 6 pagamentos. 6 pagamentos, hein? Olha, palavra aqui do nosso Primeira gerente de vendas. parcela para 30 dias. Primeira parcela só daqui 30 dias. Então o negócio é pegar o telefone e ligar agora, viu? E olha só, você vai ver aqui como a VDTech tem deixado inúmeros clientes satisfeitos em todo o Brasil. Um deles é o senhor Antônio Barbosa de Carvalho. Ele mora lá no Maranhão. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. Qual foi a primeira experiência com a VDTech? Foi das melhores possíveis que eu já tive, tá entendendo? Porque eu comprei 2 logo. Eu comprei 2 e ela deu ótima demais, fez meu trabalho todo sem dar problema. Eu comprei 2 por causa do que é colocar em 2 tratores. Mas ela vai na frente do trator e vai outra atrás, aquela antiga que jogava a semente, ela vai atrás jogando o adubo de cobertura. Que antes eu fazia a cobertura era com avião. Aí agora eu já economizei o avião para jogar o adubo de cobertura. Sempre trabalhando com economia. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. Muito bem, mais um cliente satisfeito, Germipasto. Satisfeito com o quê? Satisfeito com tudo, com as sementes de qualidade, satisfeito com o atendimento da equipe Nota 10 da Germipasto, satisfeito com a empresa, satisfeito com a VDTech Multi, né, com a inovação que a empresa sempre traz para o produtor rural. Daniel, deixa eu relembrar aqui um fato histórico da VDTech, e nós falamos isso em programas no lançamento da VDTech. Como que nasceu, como surgiu a ideia de se desenvolver uma máquina específica para o plantio de sementes forrageiras. Por quê? Éder, por conta dessa parceria com o produtor que a Germipasto tem e ver essa dificuldade que o produtor tinha em distribuir pequena quantidade, a quantidade correta, isso que nós falamos nos blocos anteriores. Muitas vezes a área ficava parte formada, parte não formada, o estande de plantas não era uniforme. Tudo isso corroborou para nós desenvolvermos a VDTech. E ainda pelo fato da Germipasto trabalhar, ter o foco em semente pura, saber a quantidade de semente por metro quadrado, distribuir 50, 60 sementes por metro quadrado para ter uma excelente formação de pastagem, e não havia máquina disponível no mercado pensando principalmente em pastagem, em formação na pecuária. E aí, juntando tudo isso, junto aos supervisores, representantes, encontramos um equipamento prático, fácil, pequeno, elétrico e que permitisse, além dessa garantia de distribuição, essa distribuição uniforme e precisa, ainda ter essa economia de no mínimo R$50 por hectare. Traduzindo, foi da necessidade do produtor rural, da sua necessidade, que surgiu a VDTech. A nossa equipe ia a campo, ouvia o produtor rural reclamar, olha, está difícil plantar semente pura, trava daqui, enrosca dali. Não conseguia. Ou seja, então nós tínhamos um problema eminente, que a semente pura, embora a melhor semente para o plantio, tinha uma barreira muito grande, que era uma máquina específica para o plantio. E resolveu-se com a VDTech. Exatamente. A Germipasto, primeiro, antes disso, resolveu em parte esse problema ao lançar uma semente incrustada no mercado, para poder ter uniformidade também, não ter palha, não ter torrão, mesmo no equipamento que existia até então, melhorou e muito, e depois a VDTech vem para... Lembrando, só para a gente relembrar um pouco da história, as sementes que a Germipasto lançou, que eram uma semente já de bastante vanguarda, uma semente bastante avançada para a época, as máquinas que faziam o plantio eram máquinas adaptadas, né? Exatamente. Isso. Não é isso, Eduardo? Isso. Eram adubadeiras, calcareadeiras que eram utilizadas de forma assim... Adaptadas. Não eram ideais. Nem específicas para semeadura de sementes de pastagens, né? Isso veio, né, com a primeira VDTech, a VDTech 190, né, em 2012. Né? E aí, com ela, então, se possibilitou o uso de sementes VC80 incrustadas com muita precisão. E aí a evolução decorrente de muito investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos,
que é característica da Germipasto, né? Tanto é que esse ano 2017 a gente tem como novidades a VDTech Multi e as sementes Select. Muita coisa mudou, né, de 2012. Parece... Bastante. Não, outra coisa, 5 anos só, gente. Pouco tempo, né? Pouco tempo. 5 anos só a VDTech já deu, né, 3 pulos, né? É, o terceiro. Dois pulos, né? Vamos lá. O primeiro, o primeiro 190. O segundo, Plus. a Plus. E agora a Multi. Mudou tanto que a VDTech, ela ganhou um aplicativo. Exatamente. Tá aí, pega o seu telefone aí, Tá Daniel. aqui. Tá aí o telefone, quer ver? Bacana. Olha só, você que usa o seu smartphone, todo mundo usa smartphone hoje, para todas as necessidades, né? Isso. Tá aqui, Éder, é um aplicativo justamente para ajudar ainda mais o produtor na hora de fazer a regulagem, né? Principalmente da VDTech, mas também a gente pode falar aqui... Legal, como é que funciona esse aplicativo? Para qualquer então? outro equipamento que tenha esse mesmo princípio de distribuição à lança. Então o produtor aqui, além dele calcular a quantidade de produto que ele vai colocar por hectare, o aplicativo já dá essa informação para ele na hora de coletar o equipamento. Além disso, de ajudar bastante nessa questão do cálculo, evitar erro, ele ainda auxilia na hora de encontrar a velocidade correta que o produtor precisa estar andando com o trator para distribuir a quantidade que ele precisa. O aplicativo ainda ajuda na hora de medir a área, ele permite por GPS. Então baixou o aplicativo na internet, depois ele utiliza tudo via GPS apenas. E aí, além de auxiliar na regulagem do equipamento, tanto nos cálculos quanto na colocar o trator na velocidade correta, ele ainda consegue medir a área do talhão, a área que ele vai formar para saber se a quantidade de semente está correta ou não, para estar acompanhando isso no momento da aplicação. Essa é uma outra vantagem, ferramenta de trabalho que auxilia bastante. Inclusive, a VDTech é a única semeadora ou de sementes forrageiras no mercado que tem um aplicativo. Exatamente. Certo, Eduardo? As outras não têm. Certo. Né? E só uma empresa que trabalha com precisão teria a preocupação de fazer um aplicativo desse e disponibilizar. Tá? Isso porque a gente já falou várias vezes da precisão dela, da homogeneidade de semeadura. Então, isso é muito importante e como a Germipasto está sempre desenvolvendo novos produtos, com grandes investimentos, esse aplicativo também foi uma solução encontrada porque facilita, né? Então, só para entender, para baixar você precisa estar conectado à internet, mas depois não para o uso não. Né? Você pode estar offline e você vai trabalhar através de GPS. Porque eles lá no campo Exatamente. não têm o acesso à conexão na internet. Mas lembrando que baixou o aplicativo, quando você tem a conexão na internet, depois para utilizar o sistema só tem que estar conectado aí no GPS do seu celular, que não precisa, né, da internet. Baixou o aplicativo, você põe aqui as informações, os cálculos, tá tudo prontinho para você. Posso deixar aqui? Pode. Seu celular? Bom, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos agora acompanhar o engenheiro mecânico da Germipasto e responsável pelo desenvolvimento da VDTech, né, em toda a sua evolução, que é o professor Luiz Fernando Baroni. Ele vai destacar agora algumas novidades e facilidades da VDTech Multi, recém-lançada pela Germipasto. Veja aí. A VDTech Multi, ela veio para contribuir ainda mais, né, no sistema de plantio, né, da fazenda, lá, ajudando a se formar um bom pasto, um pasto de qualidade e um processo, a gente diria, inovador, bastante inovador, pois é uma máquina foi muito bem projetada e automatizada, isso para facilitar, né, todo o manejo dessa máquina, né, a utilidade dessa máquina em campo. Então, o processo ficou muito simples, é uma máquina simples de ser operada, muito simples de ser regulada, né? Uma máquina leve, uma máquina robusta, né? E traz as inovações, né? Poder regular a largura, por exemplo, a largura de plantio, poder calibrar exatamente qual é a vazão, quantidade de sementes por metro quadrado, né? Ou por hectare. Fácil o manuseio da máquina, fácil a instalação no trator. Hoje a máquina dispõe até de dispositivo para controle de semente, né? Quando a semente está na reserva, existe uma lâmpada indicativa dessa situação.
Então isso facilita muito a vida, né, de campo, né? A regulagem totalmente a campo. Hoje a gente não depende mais de um laboratório propriamente dito, né, para se conseguir essa vazão, essa distribuição. Isso é feito totalmente a campo e isso facilita porque dessa forma essa máquina é capaz de distribuir não só sementes de pastagem como outros produtos também. E além disso, se o produtor mudou o tipo de produto, ele mesmo faz a regulagem e consegue distribuir. Ele mesmo faz a regulagem, ele mesmo determina a largura, a velocidade do trator, isso é feito com muita simplicidade na própria fazenda. O pessoal fica, eu diria um tanto que surpreso, em função daquilo que a gente pensou, lógico, junto aos produtores, né, junto ao pessoal que utiliza as máquinas a campo, né? Eles ficam surpresos quanto à facilidade em si operar a máquina, em regular a máquina. Porque ficou muito simples, muito fácil, né, de se conseguir essas operações na própria fazenda. Muito mais fácil, né, do que outras semeadoras, outras adubadeiras, né? Bacana, hein? Tá aí então o engenheiro mecânico da Gemipasto, Luiz Fernando Baroni, ele que desde o comecinho, né, do projeto sentou na prancheta para desenvolver a ideia da VDTEC. Claro que foram as ideias, né, foram as opiniões de como deveria ser a máquina, veio da demanda do produtor rural, ou seja, sua. E a gente vai agora mais uma vez para o balcão de vendas. O Guilherme Bereto está me chamando, ele está ali com a Raquel do Elib. Eles estão doidinhos para falar sobre outro lançamento da Gemipasto, fantástico, que muda de vez a semente forrageira no Brasil, hein? Não é, Daniel? É muita tecnologia na semente de pastagem, Éder, com certeza. Certo. Fala aí, Guilherme Bereta. Muito bem, Éder Campos, de volta ao balcão de vendas Germipasto, uma grande oportunidade comercial em você adquirir os nossos produtos e sair bastante satisfeito. Afinal, a palavra de ordem da Germipasto é justamente excelência nos seus produtos. E eu estou aqui justamente com um produto inovador que a Germipasto lançou agora recentemente, que são as sementes Select. E quem vai dizer um pouquinho para nós é a Raquel do Elib, vai falar exatamente das características e como você adquirir os nossos produtos. Semente Select, ela é uma novidade, foi lançada este ano. Como ele disse, ela é uma semente que é feita a partir de sementes de alto vigor, ela é escarificada mecanicamente, ela é passada por um classificador óptico, ela recebe o macro e micronutriente, melhor plantabilidade, ela vai ficar homogênea no seu plantio. Posso dizer que ela é maravilhosa? Exatamente, essa é a palavra, viu? Semente fantástica, comprometida aí com os seus resultados. Uma semente que talvez o grande diferencial, Raquel, é justamente a escarificação. Muitas vezes nossos concorrentes não escarificam a sua semente antes de incrustar e a escarificação serve justamente para melhorar a germinação, quebrar a dormência de algumas espécies e fazer com que você tenha uniformidade no seu stand. Então, pega o telefone agora mesmo, meu amigo, entre em contato com a central de vendas da Germipasto e adquira já os produtos da Germipasto. Agora que você já ouviu falar um pouquinho do que é a Select, eu vou te convidar, pegue o telefone e ligue 0800 647 0050 ou pelo 67 3389 6700. Nós temos uma equipe esperando. Tem um representante também aí pertinho de você. Se você acha assim, aonde eu tô, na minha região tem um representante, acesse agora o nosso site www.germipasto.com.br. Lá tem um representante bem próximo de você. Você pode localizá-lo, entre em contato com ele, ele também está te esperando. Vou repetir o nosso telefone, 0800 647 0050. Ligue agora. Nós estamos na promoção em 6 parcelas. Guilherme, 6 parcelas. O amigo produtor não pode deixar de aproveitar. Ligue agora. Olha, Raquel, e eu lembro que além da Semente Select, além das 19 cultivares, as outras apresentações estão inseridas também na compra programada, tanto as sementes convencionais como as sementes de alta pureza. Você pode parcelar as suas compras em até 6 pagamentos. E eu lembro daquela história da entre-safra, né? Todo produto que a gente compra na entre-safra, o preço sem dúvida é melhor. E os números da Germipasto mostram exatamente isso. Quando você adquire agora o produto em relação a setembro em diante, você tem uma economia nesse insumo, né, na semente de pastagem de pelo menos 30%.
Então não perca tempo, meu amigo, entre em contato agora. Você vai ser atendido aí pela equipe Nota 10, a equipe mais bem preparada dentro do território nacional para estar passando para vocês as informações precisas e também a parte comercial. Mais uma vez os telefones na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e um segundo número aí para você, 0800 647 0050. O nosso endereço, você já sabe, www.germipasto.com.br e também nas redes sociais, Raquel. Facebook/Germipasto, Instagram e os mais de 550 vídeos disponíveis para você no YouTube. Mas ele disse uma coisa que eu vou reforçar agora, 30% de economia. É muito nessa situação do mercado que a gente tem escutado. Eu acredito que 30% é o número que o produtor gostou de ouvir, não é mesmo, Guilherme? Sem dúvida. Pega o telefone agora e ligue no 0800 647 0050 ou pelo 67 3389 6700. Olha, Raquel, vou despedir de você, né? Lembrando que nós ficamos hoje até as 12h30 horário de Brasília, então não perca essa grande oportunidade. A Raquel vai sair daqui, vai descer lá e fazer também o atendimento a você, produtor. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigada a você. Ligue agora, eu vou descer para atender a sua ligação. Grande abraço. Obrigado, Guilherme. Obrigado também a Raquel. Olha, e no último balcão de vendas, eu vou lá com o Guilherme Beretta, viu? Para a gente encerrar o programa do balcão de vendas, para reforçar o nosso compromisso com você, viu, produtor rural? Compra programada Germipasto, entrega garantida de sementes e também, claro, que a VDTech está mudando o jeito de formar pasto no Brasil, hein? Com muita economia, com muita versatilidade, pasto bem formado, é isso que você quer. Bom, e a gente vai agora para o Mato Grosso, região também do Eduardo Cavagutti, lá em Cotriguaçu. Eu conheço lá, já estive lá em Cotriguaçu. E lá na região, as sementes da Germipasto são encontradas na AgroShalom. É a Germipasto ao seu alcance. Olá, amigo produtor. Eu sou da cidade de Cotriguaçu, do noroeste de Mato Grosso. E hoje eu tenho uma parceria com a Germipasto, semente de pastagem. E quero convidar o amigo produtor, né, a conhecer nossas instalações na cidade, na Avenida Tamburello, número 98. A empresa é AgroShalom, né, situada já há 2 anos. No telefone de contato a gente tem 8439-5169 ou do escritório diretamente com a Carol no 3555-1090. Tenho também um e-mail, né, que é sandeyfabricio@hotmail.com ou da empresa agroshalom@outlook.com. E desde já deixo o meu abraço ao amigo produtor e peço que nos visite, né? Acredito no nosso trabalho, que estamos juntos lá para atender o produtor. É a Germipasto ao seu alcance, tá aí nosso representante lá em Cotriguaçu e região, AgroShalom, viu? Um abração para o Sandey Fabrício, que é o nosso representante. Daniel, a gente falou bastante sobre a VDTech no programa de hoje, voltamos um pouco da história da VDTech, quando começamos em 2012 com a VDTech 190, viemos para a VDTech Plus e agora a Multi lançada recente. Bom, nós falamos também que algumas coisas mudaram. O sistema agora não é mais VD, tem o VD dentro dela, mas o sistema de distribuição é o pêndulo. Outro detalhe que o produtor está curioso para saber é que nós falávamos que a VDTech 190 e a Plus ia à frente do trator. Essa mudou, vai atrás. Exatamente, nós estamos vendo aqui a imagem, esse trator não está só nivelando o solo, ele está fazendo a semeadura e a incorporação simultânea. Mesmo indo atrás? Mesmo indo atrás, olha lá. O equipamento, o que acontece? Ele distribui antes da niveladora, então por isso ele distribui de forma bastante curta, então ele permite a acoplagem da VDTech atrás, no terceiro ponto, e ajusta a largura de acordo com o implemento que faz a incorporação. De quantos metros a quantos metros? De 3,5 a 10, 12, vai depender do peso da semente. Uma semente pura, por exemplo, vai até 8, 9 metros de largura. Uma semente incrustada, uma semente select, vai distribuir 12, 13 metros de largura. Vai depender, o peso do produto vai auxiliar.
Outro ponto, Éder, então não há mais a necessidade do produtor colocar o equipamento na frente do trator, pode, como nós estamos vendo aí, colocar atrás. A Multi também permite o produtor, além de fazer aqui, por exemplo, formação de pastagem, utilizar para integração lavoura-pecuária, produção de palhada para plantio direto, coloca no terceiro ponto e a plantadeira de milho já vem atrás, coloca nas barras do pulverizador e faz a sobressemeadura em área de soja ou após a colheita da soja para aproveitar um equipamento maior, né, velocidade de plantio. E além disso, permite distribuir outros produtos. Quais outros produtos? Sementes de baixo VC, por exemplo, ou sementes que não necessariamente precisam ser semente pura ou incrustada. Semente de outras culturas, por exemplo, milheto, crotalária, iscas de caramujo, por exemplo, algumas regiões aqui no Mato Grosso do Sul e outras regiões do Brasil têm problema de ataque de caramujo em área de soja, quando a soja está nova, e aí o equipamento permite baixas vazões. Nós estamos falando de 1 quilo, meio quilo de isca por hectare. E a Multi, tanto a Multi quanto a Plus, conseguem distribuir essas vazões de forma uniforme. Então, assim, o nome Multi vem disso, Éder, de possibilidades de trabalho na pecuária, na agricultura, na integração e também diferentes produtos a serem distribuídos. Então, não mais só sementes puras. Exatamente. O fato de distribuir com o pêndulo permite essa distribuição de outros produtos, qualquer outro produto, e de forma bastante simples a forma de fazer a regulagem. Bom, ou seja, a GM Pasto democratizando o plantio para o produtor. Porque às vezes o produtor comprou a semente numa outra empresa. Exato. E a gente, né, tranquilo, tem muita empresa sementeira aí que é parceira da GM Pasto, no sentido de ser co-irmã, está na mesma associação, na mesma entidade. Né? Às vezes o produtor comprou a semente em outra empresa e fala, poxa, mas eu não vou poder usar a VDTec Multi. Agora, a Plus, né? Agora o conceito não, VDTec, né, Éder? O conceito. Agora não, Eduardo, pode utilizar. Comprou lá, não tem problema. Pode adquirir a nossa VDTec. Pode comprar, adquirir a VDTec Multi, né? Porque agora não tem mais essa restrição de VC80, de incrustado. Então, a Multi veio democratizar, né, a semeadura com precisão. Então, seja para baixo VC, VC35, VC50, incrustada, VC80, semente graftada, crotalária, milho, iscas, né? Então, a Multi consegue distribuir com homogeneidade de baixas a altas quantidades, né, em toda a área a ser semeada. É verdade. Olha, a VDTec Multi ela veio contemplar todo mundo, viu? Inclusive as empresas concorrentes. A GM Pasto, ela tranquilamente ajuda a outra empresa a vender a semente, né, com a VDTec Multi. Na verdade, Éder, ela ajuda o produtor, óbvio, a outra empresa também, mas ajuda o produtor a resolver esse problema que é a formação de pastagem. Uma pastagem mal formada, você não consegue. Uma casa você reforma, né, se ela está mal feita. Uma pastagem formada mais ou menos, você não consegue resolver aquele problema. O animal é seletivo, então é muito importante esse momento. É muito importante o produtor comprar semente de qualidade, escolher o momento correto, fazer a semeadura. O ideal, eu vou fazer uma defesa para nós. Não, o ideal é que o produtor compre tudo com a GM Pasto. Esse é o ideal. Porque nós garantimos tudo isso para o produtor rural, né? A semente, a máquina, né? As condições. Falando em condições, a gente está em plena campanha da venda antecipada de sementes, é a compra programada, onde o produtor rural tem inúmeras vantagens. Exatamente, Éder. E não só para produtor rural, mas o Eduardo vai deixar um recado para os nossos colegas profissionais da área também, que querem levar todo esse diferencial aí para a sua região, para os seus clientes. Então, empresas... Quem quer trabalhar conosco, é isso? Exatamente. Quem quiser trabalhar conosco, fala aí, Eduardo. Quem quiser trabalhar conosco, acesse nosso site, entre em contato conosco também, porque a compra programada, ela não se restringe apenas ao produtor rural, tá? Ela se estende também às revendas agropecuárias, tá? As revendas, e é importante dizer que a VDTec Plus e a VDTec Multi são contempladas, né, com a condição especial para as revendas de máquinas e implementos agrícolas. Né? Não necessariamente precisa ser uma revenda agropecuária. Pode ser uma revenda de máquinas e implementos agrícolas, né, e entrar em contato com a gente. E para você que tem uma revenda, tem uma cooperativa e quiser usufruir também da compra programada, das vantagens da compra programada, seja para sementes, seja para VDTec Plus, seja para VDTec Multi, entre em contato conosco também, que a gente tem condições diferenciadas durante a compra programada.
Bom, mais uma vez, reforçando então que a GM Pasto é uma empresa democrática, viu? Exatamente, Éder. Isso é importante dizer que essas condições que o Eduardo citou servem para todo o Brasil, todos os representantes, mas lógico, em especial na região do Eduardo, levar esse diferencial de semente, de qualidade, de semente pura, semente select, levar produtos, né? Como nós falamos aqui, nós produzimos, a Germe Pasto tem campo de produção, isso traz um diferencial muito grande na qualidade da semente, na quantidade da semente. A Germe Pasto tem parceria com diversas transportadoras para entregar em qualquer lugar do Brasil qualquer quantidade de semente. Isso faz uma diferença muito grande, com certeza, para o representante comercial, para a loja, como o Eduardo falou, e com certeza para o produtor rural lá na ponta, na hora de formar, na hora de reformar a pastagem. É isso aí. Bom, eu vou lá para o balcão de vendas com o Guilherme Bereto para encerrar o programa de lá. Quero me despedir de vocês dois. Muito obrigado mais uma vez pela participação, pelas informações. Grande abraço, Daniel. Um grande abraço, Ed. Um grande abraço a todos os produtores que já entraram em contato e aqueles que vão com certeza fazer bons negócios. Um grande abraço e até a próxima. Kawaguchi, abração para você, viu? Obrigado, Éder. Obrigado, Daniel. Um bom dia a todos e até o próximo sábado. Legal. Então a gente vai ver agora informações, né, sobre a VDTech. A gente vai acompanhar informações da Germe Pasto, porque ela é uma grande aliada do produtor rural, viu? É uma grande aliada do produtor rural quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é economia, e você vai ver um vídeo que fala justamente sobre isso, como a Germe Pasto ela é parceira, aliada do homem do campo. Veja aí. Nós trabalhamos com a Doga, um fornecedor de motores elétricos que trabalha em nível mundial, né? Nós estamos trabalhando com a Germe Pasto já há cerca de 3 anos, já participamos de produtos mais antigos e agora nós estamos desenvolvendo produtos novos, né? E foi uma grata surpresa ver, porque nós temos a aplicação de 3 motores nessa máquina e a aplicação dela tem uma parte de eletrônica muito importante, que é uma novidade também para os agricultores. Então a gente ficou muito feliz, é uma máquina muito robusta. E quando a gente fala em eletrônica, talvez gere uma dúvida para o agricultor se ela vai ser robusta o suficiente. E o que a gente viu aqui na demonstração, até do Barone, da parte de desenvolvimento, é que ela realmente é uma máquina robusta, os motores podem ser lavados, não vai ter problema algum. Então o uso para o agricultor, além de ser um uso inteligente, muito preciso, vai trazer muita robustez para a máquina. Então isso deixou a gente muito satisfeito, é o resultado de muito trabalho de engenharia. Tem muito trabalho aí por parte da Germe Pasto e a gente veio aqui para ver, em loco, dar os parabéns também para toda a equipe. E aí, então, você diria que o principal diferencial da VDTech qual é? Tecnologia e precisão. Isso realmente é uma inovação, nós ficamos muito contentes com o que vimos e eu acredito que a Germe Pasto está trazendo algo até em nível mundial, uma grande novidade. A gente está muito satisfeito disso. Legal, mais informações da VDTech que você acompanhou nessa entrevista e nós continuamos aqui neste último bloco do programa, na última participação de hoje, nossa participação com o Guilherme, que vai trazer mais detalhes, inclusive da VDTech e também da compra programada Germe Pasto, não é isso, Guilherme? É isso mesmo, a VDTech Multi, que é essa máquina que você já conhece, uma máquina que além da economia, diferencialmente das outras máquinas que nós temos no mercado, também tem a precisão, né? Inclusive, eu gosto muito de dizer isso, Éder, que com a VDTech Multi, a VDTech Plus, a gente consegue atingir o objetivo. Afinal, uma das características dessas máquinas é justamente a precisão, e aí a gente consegue falar em número de sementes por metro quadrado. A gente não fala mais em quilos por hectare, mostrando exatamente tamanha precisão por parte dessa máquina. Olha, o produtor rural sabe da importância de fazer economia, e a Germe Pasto tem 2 maneiras para você economizar. Bom, a primeira delas, claro, todos os anos, a Germe Pasto promove para você uma condição especial de aquisição de sementes através da compra programada Germe Pasto. E você sabe, compra agora, compra mais cedo, compra com garantia que vai receber, dessa forma você vai fazer um bom negócio. A outra maneira de economizar, é claro que é com a VDTech, porque você vai utilizar sementes puras, sementes de alto padrão, de alta qualidade, como a semente Select Germe Pasto. Com isso você vai ter, claro que, uma melhor formação, porque as sementes vão germinar efetivamente, não é, Guilherme? Exatamente. E a compra programada Germe Pasto, Éder, existe um histórico de números, né, da matemática que diz que aquele produtor que adquire agora suas sementes, por exemplo, na entre safra, você tem uma economia de pelo menos 30%, tem anos que isso já até dobrou de preço.
né? Então, além da garantia do produto, você também consegue economizar no insumo semente de pastagem. E as VDTECs também inserida na compra programada, também preços especiais. Você pode parcelar tanto as suas sementes como também as VDTECs em até 6 pagamentos. Então não perca tempo, meu amigo, chama a sua atenção, entre em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto, operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Olha, não espere o amanhã para fazer um bom negócio, viu? Pegue o telefone, aproveite o convite do Guilherme Beretta. Você pode pegar o telefone, ligar agora, lembrando que nossa equipe de atendimento está à sua disposição até às 12h30 no horário de Brasília, neste sábado. E você também pode conversar com os nossos representantes espalhados por todo o Brasil, porque as condições são as mesmas condições, tá certo? Então não espere amanhã, pegue o telefone, ligue agora, aproveite compra programada Germipasto e você paga em quantas vezes, Guilherme? 6 pagamentos. Tanto para semente como também para VDTEC. Legal, hein? O que era bom ficou melhor ainda. O negócio é pegar o telefone, ligar e aproveitar condições especiais para a aquisição de sementes de alta qualidade da Germipasto e também a VDTEC Multi e a VDTEC Plus. Olha, você não pode perder as condições especiais, tá certo? Vamos embora para casa, Guilherme? Vamos embora, nos encerrando a nossa participação, mas até às 12h30, né? Até às 12h30. Para casa só depois, na hora do almoço. Exatamente. Lembrando, reforçando os contatos para você mais uma vez, operadora 67 3389 6700, 0800 647 0050, o nosso endereço na rede mundial de computadores, né, o www.germipasto.com.br. Nas redes sociais também você pode contactar a empresa, facebook.com/germipasto, @germipasto, Instagram e no YouTube, né, você já sabe, centenas de vídeos aí à sua inteira disposição. Legal. Tem aquela feijoada lá na sua casa hoje, não? Vamos lá? Bora lá, tem, né? mas a gente programa rapidinho. Tá certo. Bom, grande abraço para você, abraço, bom final de semana, bom domingo para você também que esteve conosco mais uma vez. Grande abraço, obrigado pela sua companhia, sempre bom ter você com a gente, tá certo? Vambora então? Vambora. Grande abraço para vocês. Até mais.